Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso 8 até o versículo 11. Eu lerei, os irmãos acompanhem. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga leis para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Meus irmãos, quando nós estivemos estudando a carta de Paulo aos Gálatas, nós estudamos a fundo a respeito das leis. Para que a lei e a aplicação da lei? E nós falamos muito a esse respeito. Nós temos que saber que tudo da nossa vida é regido por leis. Leis são necessárias. Quando não há lei, há bagunça. Tudo que se tem, tudo que seja de um eletrodoméstico, seja do uso de uma mesa, de uma cadeira, tudo tem o seu uso correto. Se você usa uma cadeira para colocar a coisa em cima, vai acabar derramando, porque o próprio formato da cadeira não é como de uma mesa reta. Se você compra um eletrodoméstico, a primeira coisa que você faz é procurar ver no manual o jeito certo de usar, porque senão pode queimar, pode estragar, vai dar prejuízo. A lei foi dada por Deus a Moisés lá no passado, para que Moisés ensinasse essa lei ao povo de Deus. O povo de Deus estava há 430 anos vivendo no Egito, no meio corrompido, no meio idólatra, onde havia culto a vários deuses, e o povo estava ali e precisava aprender a servir a Deus. Durante muito tempo, eles tentaram cumprir a lei para dizer: eu posso, eu consigo, e nunca foi esse o objetivo da lei. O objetivo de Deus da lei é fazer o povo ver que era pecador e que precisava de um intercessor, precisava de um intermediário entre Deus, precisava de alguém para cumprir essa lei. Cristo veio e cumpriu. Ele foi fiel como nenhum outro poderia ser. A sua fidelidade foi imputada a nós. Nós recebemos e somos tratados por Deus como justos porque a justiça de Cristo nos foi atribuída. Nesse texto, Paulo ele não vai tratar sobre explicação de lei, as especificações, ele não vai dar explicações profundas da lei. Ele vai tratar a respeito de como nós fazemos o uso da lei. Ele vai mostrar que é possível que nós usemos corretamente ou incorretamente algo que foi dado para o bem daqueles que amam a Deus. Os ímpios sempre serão contrários à lei. Serão contrários porque a lei ela vai mostrar os seus erros. Ela vai mostrar os seus pecados, a sua inclinação para o mal. E eles sempre vão se rebelar. Eles sempre vão fazer a do uso que nós fizemos da lei. Portanto, nós prestaremos conta do uso que nós fizemos durante a nossa vida da lei de Deus. Então nós devemos procurar então saber como eu estou usando a lei de Deus. Hoje vamos falar sobre isso, o uso que nós fazemos da lei de Deus. Veja, em primeiro lugar, veja o que está escrito no versículo 8. Versículo 8 diz: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Veja, meus irmãos, que a primeira afirmação de Paulo é que a lei é boa para quem faz bom uso dela. A lei é boa. Como que as pessoas não crentes veem a vida dos crentes? Para eles, a vida do crente é cheia de proibições. Crente não pode beber, crente não pode dançar, crente não pode ir, crente não pode entrar, crente não pode sair. Eles pensam que se uma pessoa obedecer aos não pode,
ele será um bom crente. Ah, eu sou um crente porque eu não faço isso, eu não faço aquilo. Isso não é o que faz um crente. Para muitos crentes, essa é a vida que eles vivem. Vivem um jugo pesado de proibições. Eles não podem falar alto, não podem mexer o corpo, tem que ficar engessado. Não pode sorrir muito alto, porque senão causa escândalo. Tem que ser contido em tudo, não pode nada. Esses vivem dessa maneira, como se ser um crente fosse viver desprovido de qualquer alegria. Como se o crente não pudesse viver nenhum tipo de prazer, como se o prazer de viver fosse um pecado. Então, para esses, a vida é ruim. Esses vivem boa parte da vida assim, até que chegam no limite. Quem vive a vida da proibição, quem vive a vida cristã apenas não pode, vai chegar um dia que vai ficar exausto com tanta proibição. Aí um dia ele chuta o pau da barraca. Ele num dia só ele faz tudo de errado. Ele vai lá e tudo aquilo que ele não podia fazer ele faz. Ele vai então cair numa vida de prazeres, numa vida de diversão, de bebedeiras, de dança, de prostituição, e vai fazer num dia tudo que ele deixou de fazer a vida inteira. Aquela vida que ele achava que era uma vida de crente, cheia de proibições, e isso na realidade não é o que é uma vida para o crente. As leis elas não foram feitas para coibir a alegria e a vida. As leis elas não foram criadas para engessar as pessoas. Leis elas foram criadas para tornar a vida melhor, para tornar a vida mais respeitosa, para que as pessoas valorizem uns aos outros e valorizem a Deus. Como entender então o objetivo das leis? Nós devemos observar quem fez a lei. Nós temos que observar o objetivo de Deus ao fazer a sua lei. Há uma contradição muito grande em o que as pessoas pensam da lei e que o próprio Jesus Cristo, ele fala então de leis para os convertidos. A Bíblia nos ensina que fomos chamados à liberdade. Ela diz assim: e conhecereis a liberdade, o que mais? E a verdade vos libertará. Ou seja, mas que tipo de liberdade é essa que escraviza? Faz então que o crente vive preso a novas leis. Se nós, ao convertermos, nós somos livres da escravidão do pecado. Por causa desse uso errado da lei, é que nós temos que conhecer mais das leis, conhecer mais a respeito do legislador. Imagine as leis do condomínio, por exemplo. Um condomínio coloca uma regra que só pode ter mudança e movimento de entra e sai até as 18 horas. Você chega assim: então essa lei é ruim, porque eu não posso entrar com nenhum móvel depois das 18 horas. Agora pensa você que trabalhou, acordou bem cedinho, e aí está querendo dormir, e você de repente está lá deitado e começa aquele barulhão, gente furando parede, fazendo bagunça. Você vai gostar disso? Com certeza não. Então essa lei, ela não foi feita para algo ruim, ela foi feita para que os moradores pudessem ter paz. Então aquele que vai mudar, ele tem que então se adequar, fazer a sua mudança de dia. Quanto a vida já é barulhenta, não vai atrapalhar a vida dos outros. Na verdade, as leis elas protegem o sossego das pessoas. As leis de trânsito, por exemplo, elas têm o mesmo objetivo. Elas foram criadas para proteger a vida de quem está dirigindo e de quem está fora dos carros. A velocidade controlada, as exigências quanto à habilitação dos motoristas, o modo como a pessoa para atravessar a faixa deve fazer o sinal. Essas leis é para fazer o mal? Não, essas leis visam proteger a vida das pessoas. Qual é o objetivo da lei de Deus? E qual é o modo certo de usar? Veja, Deus deu leis com o mesmo objetivo. Observe os 10 mandamentos, por exemplo. Os 10 mandamentos, do 1º até o 4º, diz respeito ao relacionamento de Deus. Sabia disso, Dazi? Dos primeiros 4 mandamentos, eles falam do relacionamento do homem com Deus. O 6º mandamento até o 10º fala do relacionamento com o próximo. Que vida você vai ter, João, se você se rebelar contra Deus? Vai ter uma vida tranquila? Vai ter como alguém se rebelar contra Deus e ter uma vida boa? Então, as leis elas foram dadas para regulamentar o relacionamento teu com Deus, para que você então aprenda a viver sabendo que existe um superior, porque em tudo que nós fazemos, nós temos que obedecer à hierarquia.
seja no trabalho, seja no militarismo, seja em qualquer lugar, há hierarquia. Por quê? Porque existe uma hierarquia maior e nós temos que aprender e saber que existe um Deus que é o Criador, que é Senhor. Os outros mandamentos falam a respeito do relacionamento com o próximo. Se eu não souber lidar com o próximo, se eu desrespeitar o próximo o tempo todo, eu vou provocar ira contra mim. Os outros vão querer se vingar contra mim. Que vida eu vou ter? Eu vou ter uma vida de medo, porque eu sempre vou achar que as pessoas querem fazer o meu mal. Então, ao cumprir os mandamentos e valorizar a Deus como Senhor e valorizar a vida do próximo, eu então vou estar valorizando a minha própria vida. Foi isso que Paulo ensinou. Sabemos, porém, que a lei é boa. Agora a pergunta, a lei é boa? Como que pode proibição ser uma coisa boa? Como que regras que restringem a liberdade, restringem o comportamento, a nossa vida pode ser algo bom? A lei é boa. Ela é boa porque ela só restringe excesso. Você já viu a Bíblia proibir comer? Mas comer demais é glutonaria. Comer demais faz bem? Comer demais faz mal, traz problemas de saúde, uma série de coisas. Então a lei, ela proíbe os excessos, ela proíbe os desrespeitos, as atitudes que colocam a vida e a nossa alma em risco. O ser boa ou má vai depender de como nós a usamos. Paulo diz que ela será boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Legalistas gostam de leis. Eles gostam de leis para fazer com que a lei trabalhe para si próprio. Ele usa a lei para forçar as pessoas que pensam o contrário. Ele restringe a liberdade. Ele proíbe demonstrações de alegria, retira das pessoas as manifestações do prazer, torna a vida dos outros uma prisão, trancas, portas, grilhões, amarras. O objetivo do legalista é tornar a vida alheia tão difícil, tão ruim, que essa pessoa não tem prazer nenhuma alegria de viver. Como ele mesmo não tem prazer, porque a sua vida é cheia de inclinação para o pecado. Ele vive desejando fazer as coisas erradas, então ele quer que as pessoas também sejam tristes. Então eu vou colocar leis para que as pessoas vivam presas, elas não tenham alegria. Então veja, as leis elas devem ser usadas de modo legítimo. Quando lemos que não podemos matar, essa proibição é para que nós valorizemos a vida do próximo. Isso não diz respeito apenas a tirar a vida, mas a não desejar o mal do próximo em qualquer sentido. Ao dizer que nós não devemos cobiçar as coisas do próximo, é que nós devemos entender a lei, que nós devemos respeitar a propriedade do outro. O outro trabalhou para conseguir, o outro sofreu para conseguir, então aquilo que tem é dele. E ao mesmo tempo a lei ela nos vai levar a trabalhar para conquistar aquilo que nós desejamos e nós passarmos a ter prazer de ter as coisas. A lei deve ser aplicada em todos os sentidos. Fazendo bom uso da lei, você não se sentirá coibido e nem amarrado, nem oprimido, pelo contrário. Você vai se sentir uma pessoa especial. Respeitando o próximo, você também será respeitado. A tua vida será mais tranquila e prazerosa. A vida será mais segura. Então, o bom uso da lei trará só coisas boas para aquele que a cumpre. O bom uso de leis faz melhor a vida daquele que obedece. Veja aqui em Romanos, no capítulo 8, Paulo afirmou que, no capítulo 12, a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Se cumprir a lei e quiser experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então é porque cumprir a lei vai trazer lucros para mim, não vai trazer prejuízo. Quer viver com Deus e com o próximo de uma melhor maneira? Então cumpra as leis. Fazendo bom uso das leis, você vai ter uma vida muito mais tranquila. Mas a gente vai ver agora em segundo lugar que os justos não precisam de leis. Veja o que o texto está dizendo. Tendo em vista que não se promulga leis para quem é justo. Quem faz a coisa certa não precisa de nenhuma lei. Que tipo de lei é mais formosa para você cumprir? Para um pouquinho e pense. Você na tua vida, que tipo de lei você mais tem? Que tipo de lei é mais difícil para você? Se existe um sentido, se existe uma proibição, algo que você quer muito fazer, mas que seja proibido, você tem que ver se lá no fundo
você não está desvalorizando alguém. Você não está se colocando acima de alguém. Você não está tirando a liberdade de alguém. Você está fazendo mal a alguém. Se existe uma lei que está te proibindo de agir, é porque você está desejando ou pensando fazer algo de mal contra outra pessoa. Porque senão a lei não te proibiria. Contra o bem não existe lei. Quem deseja fazer bem a outras pessoas está ali para agir. Você é proibido de fazer uma luta para alguém? Você é proibido de ir e ajudar alguém a fazer uma mudança? Você é proibido de oferecer dinheiro para alguém que é necessitado? Você é proibido isso? Não. Porque quem faz o bem não está proibido. Na lei não existe lei que proíbe o bem. Olha para a vida de Adão, por exemplo. Adão antes do pecado. Olha para a vida de Noé, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tem algum de vocês já viu alguma vez uma lei obrigando esses homens a prestar culto a Deus? Dizendo, Adão, vai lá e cumpre e presta culto a Deus. Não, ele vivia em total comunhão com Deus. Quando a gente vê Noé, qual foi a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca? Ele fez um altar e prestou culto a Deus. Quando a gente vê Isaac e Jacó, constantemente eles, ao final das suas viagens, eles faziam altares. Eles louvavam a Deus, adoravam a Deus e acreditavam a Deus a proteção, porque eles viajaram de maneira segura. Ou seja, uma lei que obrigaria eles a prestar culto seria totalmente desnecessária. Agora, para Israel, que viveu no Egito durante tanto tempo, o quarto mandamento que diz a respeito das leis era extremamente, as leis do culto, era extremamente necessário. Por quê? Porque eles precisavam aprender a adorar a Deus para que pudessem ter um relacionamento mais íntimo com Deus, que era o que Deus queria com eles. Assim, então, com o uso da lei, eles se aproximariam de Deus. Quando a gente vê o sacrifício, por que o sacrifício? O sacrifício era para que os homens aprendessem que a sua rebeldia que afasta de Deus, que o pecado que faz separação entre eles e Deus, ou seja, com o pecado teriam sérios prejuízos. Usando então os sacrifícios, eles veriam a sua necessidade de se aproximar do Senhor. Afirmamos que para justos não são necessárias leis. Paulo diz aqui, tendo em vista que não se promulga leis para quem é justo, não é necessário exigir honestidade do honesto. Precisa exigir da pessoa que só fala a verdade que ela não minta? Precisa. É proibido mentir. Não tem problema, só fala a verdade. Exigir a paz daquele que é pacífico, que vive promovendo a paz. Exigir fidelidade de uma pessoa que é fiel. Veja, as exigências, elas podem se perder no sentido se a pessoa naturalmente já faz a coisa certa. Olha, eu acabei de chegar de Santa Catarina, os meus comentários foram exatamente esse. Um lugar limpo, as praias limpas, sempre já se conhece. Mas uma coisa, eu andando pela cidade, eu não vi uma placa sequer dizendo joga o lixo na lixeira. Por quê? Porque a pessoa que é limpa, a pessoa que é educada, não precisa ninguém mandar ela jogar lixo no lixo, porque isso naturalmente ela vai fazer. Eu estando por lá, eu vi a gente passava nas praças das ruas, não tinha papel, não tinha palito de picolé, não tinha nada, não tinha lixo nenhum, as ruas eram perfeitamente limpas. Isso é muito bom. Eu já estive em lugares sujos, eu já estive em lugares, em praias, por exemplo, onde corpo jogado por todo lugar, sujeira, resto de comida, todo tipo de coisa estava jogado. E nesses lugares estavam cheios de placas. As placas estavam lá, mas não aconteciam. Leis elas são colocadas para pessoas que não cumprem. A punição de jogar lixo, tem uma punição de jogar multa, é necessário para que as pessoas elas aprendam a valorizar a ao serem bons cidadãos, corretos em tudo que fizerem, serão respeitadores e não precisarão exigir respeito. Se as pessoas já não praticam o que elas estão, mesmo pessoas
gosto do termo evangelho. Eu não gosto porque ele já foi muito banalizado e qualquer pessoa que entra numa igreja diz: eu sou evangélico, mesmo que ela não respeite Cristo. O que você pode fazer? Você não crente. Qual grau você pode entrar? O que você é proibido de dizer? Leis serão necessárias para regular a tua vida? Você precisará ser proibido de alguma coisa para deixar de fazer ou terá outro motivo para não fazer? O crente pode ir em qualquer lugar. O crente pode ir onde ele quiser. Se a determinação do coração do crente for adorar a Deus, for servir a Deus, ele vai servir a Deus e agradar a Deus onde ele estiver, porque esse é o alvo da sua vida. Nada será proibido de dizer, porque se o crente tem definido na sua mente que ele vai falar somente aquilo que for proveitoso, for agradável, aquilo que for bom para a edificação, ele pode dizer qualquer coisa, porque da sua boca só vai sair algo que é bom. Se a vida do crente tem como alvo dar prazer a Deus, e ele faz tudo para cumprir esse objetivo, não importa onde ele esteja, não importa o que diga, muito menos o que ele faça. Se o crente estiver determinado a cumprir a vontade de Deus, então qualquer proibição lhe será inútil e desnecessária, porque ele saberá o que fazer, ele saberá o que dizer, ele saberá sempre o modo certo de fazer as coisas. Por isso que não se promulga lei para justo. Mas em último lugar nós veremos que os opositores da lei, eles são inimigos de Deus. Versículo 9b a 11 diz: se promulga leis para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus, bendito do qual eu fui encarregado. Desde o início da história, sempre houve dois grupos, os filhos de Deus e os filhos das trevas. Essa divisão começou logo após o pecado. Abel adorou a Deus e Caim não. Por quê? Porque Caim deixou o culto errado. Deus aceitou o culto de Abel e não aceitou o culto dele, e foi lá e matou. A sua descendência foi se degradando cada vez mais. Da descendência de Adão também, Enos e Enos tem um filho chamado Sete. E diz o texto de Gênesis 4:26 que a partir daí iniciou o culto a Deus. E nós vimos a descrição clara da oposição que os filhos das trevas fazem aos filhos da luz. A gente vê Apocalipse que fala da serpente que observa a mulher grávida, e a mulher grávida ali é aqueles que esperavam Cristo desde o início da história, e ela então vem olhando e observando, querendo destruir, querendo tirar essa esperança do Messias. Então, todos aqueles que esperavam na promessa sempre foram perseguidos. Deus sempre manteve a semente. Sempre foi num grupo menor, porque parece que sempre os ímpios eles crescem mais, se reproduzem mais. A chama da adoração a Deus nunca foi apagada. E a oposição do mundo sempre permaneceu e está cada vez maior. O diabo está se acirrando cada vez mais contra aqueles que temem a Deus. Na época bíblica, Jesus enfrentou alguns adversários. Estavam lá os herodianos, aqueles que eram seguidores de Herodes, os saduceus, que eram a classe sacerdotal, os doutores da lei, que eram os escribas, aqueles que faziam cópias da Bíblia e por isso eram altamente conhecedores da lei. E podemos juntar a esses a multidão que era instável, louvava a Deus e logo depois, quando diz crucifica-o, porque alguém foi lá e induziu, eles falavam, ou seja, opositores nunca faltaram. Esses adversários seguiam Jesus por onde ele ia, estavam infiltrados porque eles queriam tramar contra a vida de Jesus. Em João 8, 40, 47 diz isso. Jesus disse, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade. Eles eram incapazes de ouvir o que estava sendo ensinado. A mente deles era fechada. E Jesus os desmascarou, revelando a quem que eles serviam. Diz, vocês são filhos do diabo e vocês querem fazer a vontade do vosso pai. O objetivo deles era destruir o ministério de Jesus. E eles continuam querendo destruir o ministério da igreja, que é propagar Jesus. A mente, o coração daqueles que são das trevas,
está fechado. Não escutam, não entendem. Preocupado com os adversários de Cristo, infiltrados da igreja, João disse: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai se o espírito se procedem de Deus, porque muitos falsos têm saído pelo mundo afora. Então, aquele que promulga, que fala de Deus e defende Cristo, esse é de Deus. Nesse texto, Paulo diz que os opositores da lei não se opõem apenas à lei. Eles são inimigos de Deus e, por isso, eles são contra a lei de Deus. Se promulga leis para transgressores e rebeldes, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, qual foi encarregado. Esta é uma lista de inimigos que são identificados pelo seu comportamento irreverente. Eu não assisto, mas ontem, por um acaso, a televisão estava ligada e começou a passar aquele Big Brother. Aí eu vi lá a exaltação do respeito às religiões, o respeito ao contrário. Aí depois vem lá e uma pessoa diz: mas aquele desfile lá da escola de samba mostrou respeito à convivência respeitosa das religiões. E aí logo mostrou a própria Globo mirando um rapaz que se dizia cristão e discordava de alguém lá, e aquele rapaz acabou saindo. É sempre assim. O que eles fazem é contra tudo aquilo que é correto. Eles são irreverentes, eles querem destruir, e Deus exige reverência. Irmãos, quando o rei Belsazar, ele pegou os utensílios que eram usados para o culto a Deus, e ele usou de maneira irreverente, naquela noite ele perdeu o trono. Deus tirou a própria vida dele por ser irreverente. Pessoas hoje perderam a reverência a Deus, a reverência ao culto, usam celulares durante o culto, conversam uns com os outros, veem vídeos no seu celular. Dão mais atenção ao assunto com a pessoa do lado do que parar para ouvir a mensagem que está sendo pregada. Usam roupas para vir à igreja, roupas que usariam na sua diversão, mas que nunca teriam coragem de ir trabalhar usando aquelas roupas. Não estou falando que existem roupas que sejam exatamente proibidas, mas a nossa roupa, ela deve expressar o nosso respeito. Porque se eu vou para a praia, eu vou de chinelo, eu vou de bermuda, eu vou de camiseta, eu vou para a praia. Mas se eu fosse conversar com qualquer autoridade, se eu fosse procurar um emprego, eu ia vestir dessa maneira? Não, porque aquele que iria me ouvir e me entrevistar, ele ia dizer: esse cara não tem respeito. Então, como é que eu vou demonstrar o desrespeito a Deus da maneira que eu visto? Veja, a marca do prazer daquele que ofende a Deus é o pecado. Tudo aquilo que é pecado, eles têm prazer. Eles têm prazer em se opor à vontade de Deus, assim como os reis de Israel que pecaram para provocar a ira de Deus. Eles são ímpios, são cheios de impiedade. Seu coração tem prazer em praticar o mal. Eles não fazem nada proveitoso, não produzem nada para o bem e sempre para o mal. Eles são profanos. Eles se infiltram no meio do povo de Deus para destruir o culto, para afastar a quem busca a pureza do culto. Criam doutrinas falsas centradas no homem, minimizam o ser de Deus e tratam como um ser menor a que deve servir aos homens. Desviam os adoradores do alvo certo. Eles não dão valor também à vida alheia. O texto diz que eles são parricidas, é quem mata pai, matricidas, quem mata a mãe, homicidas, quem mata o próximo. Ou seja, eles não dão valor à vida. E a gente vê aí uma quantidade de pessoas defendendo o aborto, o direito de uma mãe matar o filho, porque ela foi lá para a noitada, foi para o carnaval, e que vai ter muita criança morrendo nesses próximos meses aí. Então a pessoa quer ficar com 1, 2, 10, 20 homens lá, aí depois engravida e diz: não, esse filho eu não sei nem quem é o pai, então eu vou matar o meu filho. Isso é uma questão de saúde pública? Não, é desrespeito à vida. São inimigos de Deus. E sendo inimigos de Deus, não podem ter o apoio para estas coisas. Eles querem destruir o povo de Deus, porque o povo de Deus lembra a eles que isso é errado. Veja, na área da sexualidade, o texto diz que são impuros. Impureza está ligada à sexualidade.
diz respeito a todo tipo de desvio da finalidade do sexo. O sexo foi criado para Deus, para o casal, para a procriação, para a manutenção da família. O sexo não deve ser usado para a diversão de pessoas não casadas, sem compromisso, mas eles devem ser usados para o bem, para a felicidade do casal. Diz aqui também que são sodomitas. Hoje em dia está cada vez mais difícil falar sobre sexualidade, pois as pessoas, na busca de viverem a sua libertinagem, elas não querem que toque na sua liberdade. Exige o direito de serem respeitadas das suas escolhas sexuais, mesmo que sejam totalmente absurdas aos olhos do Criador. Sodomia é o termo ligado à homossexualidade, a prática de sexo de um igual com o outro. Homo quer dizer igual. Todo tipo de perversão que é condenada nas Escrituras. Sobre essa prática, a Bíblia está cheia de textos claros, nos quais Deus proíbe o contato sexual de um homem com outro homem. O livro de Levíticos 18, 22 fala sobre isso. Fala claramente em Romanos também a respeito desta união também de homens com homens, mulheres com mulheres, dizendo que vem consequência séria para quem pratica essas coisas. Mas eles não querem saber dessas leis. Para eles isso é errado. Deus não pode proibir que tenham prazer do jeito que quiserem ter. Veja, essas pessoas tratam o próximo sem respeito, são raptores de homens, mentirosos e perjuros. Não se importam com seus atos e palavras, ferem as pessoas, tramam contra a vida alheia, ferem, maltratam, mentem, inventam histórias e tudo que é possível fazer para desviar do povo de Deus do caminho santo. Eles são extremamente criativos para fazer o mal. Como Paulo afirma, esses se opõem à sã doutrina. Eles vivem em oposição aberta contra o Evangelho de Cristo. São contrários a qualquer doutrina bíblica que lhes direcione para a verdade. Eles se opõem a qualquer coisa que mostre o seu erro, porque quando diz que não pode mentir, eles mentem, eles agora são os mentirosos. Quando fala a respeito à sexualidade impura e eles praticam, então eles veem que estão em pecado. Os inimigos de Deus, eles são inimigos da sua lei. Enquanto que os filhos de Deus, eles vivem felizes sob a lei, sabendo que ela os direcionará para uma vida mais santa, de acordo com a vontade de Deus. Os inimigos de Deus, eles se armam de várias formas para se oporem à lei, pois ela mostra a vontade de Deus e a vontade de Deus não agrada a eles, mas mostra os erros deles. Revela a imundícia dos seus corações e isto os ofende. Irmãos, desse texto nós falamos a respeito do uso que nós fazemos da lei de Deus. Nós vimos que a lei ela é boa para quem faz bom uso dela. A lei de Deus não é problema nenhum para o crente cumprir a lei. Nós não somos contra a lei. Existem movimentos evangélicos dentro do grupo evangélico que é contra a lei. Ah, não pode ter lei. Não, as leis foram boas. As leis elas refletem a vontade de Deus. Então vimos aqui que ela é boa para quem faz bom uso dela. Se você é justo, não tem lei que vai proibir a tua vida. Os justos não precisam de leis. E por último, vimos que aqueles que são contra a lei, eles são contra Deus, eles são inimigos de Deus. Aí eu te pergunto, de que lado você está? Você usa a lei de Deus para que ela te revele a vontade de Deus, para que você te aproxime dele a cada dia? Ou você se rebela contra a lei porque ela te ofende, pois revela a impureza do teu coração e exige de você que abandone as práticas pecaminosas que ofendem a Deus? Qual o uso que você tem feito da lei de Deus? É sobre como você usa a lei que esse estudo tratou. Então, corrija-te enquanto há tempo. Passe a fazer o que é correto, de acordo com a lei de Deus, e te aproxime de Deus. Os braços do Salvador ainda estão abertos. Está chamando ao arrependimento. Então, não feche os olhos para esta realidade. Não haja como os inimigos de Deus que se rebelam contra a revelação de Deus, que o próprio Deus fez de si mesmo. As leis de Deus, elas revelam a vontade de Deus. E se Deus revelou a vontade dele, e o texto diz que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável, então que nós possamos cumprir a vontade de Deus, para que nós possamos viver de uma maneira melhor, de uma maneira mais agradável. Amém?